Olá a todos, estamos começando um novo ano litúrgico, o ano A, e queremos refletir sobre o Evangelho do primeiro domingo do Advento. O ano A se medita sobre o Evangelho segundo Mateus, um Evangelho bem estruturado, bastante bem explicado, né? E o contexto do Evangelho, bom, os domingos do Advento, eles se centram na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a preparação para o Natal, né? Isso é o que significa Advento. E, pois, do Evangelho deste domingo, nós vamos estar no capítulo 24 de São Mateus, que parece que falar sobre o final, né? Advento não é a vinda de Cristo, como é que então nós vamos meditar um evangelho que vai tratar sobre o final? Bom, é o final enquanto evangelho de São Mateus, mas é o início de novo estilo de vida, que vai ser a nova criação. De fato, o evangelho, o capítulo 24 de São Mateus se concentra no discurso escatológico, ou seja, o que vai acontecer no final dos tempos, quais são as coisas que vão acontecer ali, o que nos espera. E é nesse contexto que nós temos o Evangelho deste domingo, que fala sobre a vinda do Filho do Homem. Mas vamos deixar que cada um de vocês possa ler com calma o Evangelho, depois vamos propor algumas perguntas de reflexão e vamos aprofundar no tema. Boa leitura. Por que comparar a vinda de Cristo com os tempos de Noé? Será que Jesus estava nostálgico? Claro que não. Bom, o que aconteceu nos tempos de Noé? A humanidade estava muito mal. O pecado era galopante. De fato, quando nós lemos nesses inícios do Antigo Testamento, né, nós vemos que logo depois do pecado original, o mal se estendeu pelo mundo de tal maneira que parecia inevitável que o mundo ia sucumbir. Então, pois Deus suscitou em Noé uma pessoa generosa que lhe foi agradável ao seu coração. Então, pois lhe mandou dizer que construísse uma arca, que se preparasse, porque a humanidade ia sucumbir sobre as águas. E então, pois essa arca seria a salvação da humanidade. Então, pois Jesus, servindo de São Mateus, diz o seguinte: a vinda do Filho do Homem, lembrando que quando São Mateus usa esse título, ele se está referindo a Jesus, disse: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em cada casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então ninguém acreditava no que ia acontecer. Até que Noé entrou na arca e aconteceu o que aconteceu, ou seja, o dilúvio. Da mesma maneira de ser a segunda vinda de Cristo. Esse texto se refere à segunda vinda de Cristo. Cristo já veio a primeira vez em pobreza, ele se encarnou, se fez ser humano, como um bebezinho, depois ele cresceu, se desenvolveu, viveu 30 anos em Nazaré, depois começou a sua vida pública, em 3 anos pregou, escolheu discípulos, fez milagres, sofreu, foi condenado, morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Essa foi a primeira vinda. Haverá uma segunda vinda. A segunda vinda do Filho do Homem é aquela vinda que corresponde ao final dos tempos, é a parousia. Deus vai destruir este mundo, vai haver novos céus e nova terra. Haverá o juízo final e todos nós seremos julgados. Ressuscitaremos para viver para sempre com Cristo. Quando acontecerá isso? Quando nós menos esperarmos. É o que está dizendo aqui.
Assim como com Noé, né? Aconteceu da forma mais inesperada. Não se sabia. Então, quando nós menos esperarmos, se dará a segunda vinda do Filho do Homem, tal como aconteceu nos tempos de Noé. Na segunda pergunta, nós queremos compreender por que haverá divisão entre os homens. Diz o Evangelho: assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, ficai atentos. Por que vai haver essa divisão? Não é a primeira vez que Jesus fala sobre a divisão que ele vai causar entre nós. E talvez isso até pode nos causar um pouco de escândalo. Jesus não veio para unir a humanidade. Jesus não veio para trazer paz. Jesus não é o amor. Deus é amor. O amor encarnado não é Jesus. Então, como é que Jesus veio trazer divisão? Como é que um será tomado e o outro será deixado? Como é que 2 mulheres estarão moendo juntas no moinho? Uma será levada e a outra será deixada. Será que Deus não se importa conosco? Será que Ele nos abandonou à nossa própria sorte? Certamente não. Deus nos ama muito, porque Ele deu a sua vida por nós. De fato, o advento é a vinda de Deus em meio a nós. É a sua encarnação depois do seu nascimento. Então, o que será que isso quer dizer? Bom, novamente, a culpa não é de Deus, mas do pecado. Ou seja, o mau uso da nossa liberdade. Quando nós pecamos, nós geramos dentro de nós a divisão e a contradição. Primeiro, nós somos contraditórios conosco mesmos, ou seja, tomamos decisões que às vezes vão numa direção e depois tomamos decisões opostas àquilo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, porque nós somos contraditórios. E depois porque o mal, pois, gera em nós uma adesão ao mal. De tal maneira que, quando Cristo se manifestar, alguns não vão ser capazes de aderir ao bem. Por mais que nós queiramos e desejamos que toda a humanidade se salve, mas quando a própria pessoa faz as suas escolhas, o que nós podemos fazer? Também Cristo se submete à nossa vontade, no sentido que a nossa liberdade é real. Se existem pessoas que não querem estar com Ele, Ele não as vai obrigar a se salvar, por mais que elas tampouco sabem o que estão fazendo. Então Jesus está dizendo que nos últimos tempos, quando se dê a parousia, o final dos tempos, tem muitas pessoas que, diante de tudo o que vai estar acontecendo, vão se arrepender e vão se abrir à graça de Deus, que vai fazer milagres neles. Mas, paradoxalmente, tristemente, dolorosamente, vai ter muitas pessoas que não vão se arrepender, que não vão se abrir, que não vão deixar que Cristo entre nos seus corações. Vão estar tão fechados pela sua soberba, pelo seu egoísmo, que não vão deixar que a graça atue em nosso coração. Então, simbolicamente, o evangelista fala, 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Quer dizer, só um deles abriu o seu coração a Deus. Então, Deus pode ajudá-lo. Quando a pessoa fecha o seu coração a Deus, nem Deus mesmo pode ajudá-lo, porque a pessoa não quer. Então, Deus respeita a nossa liberdade. Evangelho bastante dramático. Finalmente, Cristo nos adverte para estarmos preparados. Preparados para quê? Ele também explica. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que essa casa fosse arrombada. Então, aqui está já a primeira resposta. Cristo
nos adverte para estarmos preparados. Para quê? Porque o mal vai nos assaltar. E devemos estar atentos. O fato de nós queremos ser boas pessoas não é o suficiente. Nem sequer é o suficiente o fato de termos bons hábitos. Porque o inimigo não descansa. O demônio, ele não descansa. Ele é o inimigo mortal eterno das obras de Deus. Se nós somos uma obra de Deus, então ele é o nosso inimigo eterno e mortal. Ele nunca vai descansar até nos levar para o inferno. E certamente Jesus tampouco vai deixar isso, porque ele nos ama muito. Então, pois aí está uma luta que vai se travar e que Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, nos está advertindo. Estejamos preparados. Preparados para essa luta. Então, a parábola que diz, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria, quer dizer, se nós soubéssemos a que horas viria Jesus, estaríamos tranquilos, só nos prepararíamos para o momento que ele chegasse. Mas nós não sabemos, ele pode chegar em qualquer momento. Então, devemos estar preparados para que, quando isso aconteça, nós possamos receber a Deus, nosso Senhor, dentro do nosso coração. Que Deus lhes abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!